Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro de Provérbios. Agora, hoje, nós vamos falar sobre assuntos muito sensíveis. Então, jovens, se você está assistindo esse vídeo e se você está assistindo ele sozinho, eu encorajo você a pausar o vídeo agora e ir chamar sua mãe e seu pai, para que eles também possam ver a introdução disso. E eu espero que todos estejam com você. Nós vamos falar sobre o casamento e a necessidade de ser fiel no casamento e o que acontece quando a fidelidade a Deus não é seguida. Então, vamos começar em Provérbios, capítulo 2. E como eu disse, pausa o vídeo por um momento, chame sua mãe e seu pai para que eles, se eles ainda não estiverem com você, porque eu de fato aprecio que eles estejam vindo e ouvindo isso. Então vamos começar em Provérbios, capítulo 2, vamos começar no versículo 11. Vamos ler o versículo 11 até o 19. Diz: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e desviam dos seus caminhos, para te livrar. Agora o versículo 16 é onde nós vamos começar a estudar hoje. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser capaz de compartilhar com esses queridos jovens essa mensagem. Eu espero que os pais também. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para que esse discernimento sobre essa questão delicada sobre o casamento e a fidelidade também. Pai, por favor, nos ajude a viver em tempos que são angustiantes e de muitas maneiras moralmente obscuros. Ajude-nos, Senhor, a viver no Senhor, não como legalistas, mas como novas criaturas, seguindo o seu Filho, em pureza e amor. E, Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Agora, em Provérbios capítulo 2, versículos 12 a 15, nós vimos já o estudo na nossa última lição sobre como a sabedoria de Deus nos livra dos homens maus que falam coisas perversas e vivem coisas perversas de uma maneira que discorda ou contradiz com a vontade de Deus. E eles falam coisas que contradizem a vontade de Deus, especialmente tentando atrair os outros para longe de Deus e para as trevas morais. Agora, nos versículos 16 a 19, a Bíblia fala sobre a libertação da mulher má, da mulher adúltera, da mulher que não é fiel no seu casamento. Agora, Deus usou aqui mulheres como exemplo da mulher adúltera, mas também há homens adúlteros, homens que não são fiéis à aliança do casamento ou à família. Então, essas duas coisas são muito, muito perigosas. Uma das instituições mais importantes na Bíblia é a família. E a família é uma maneira pela qual nós podemos encontrar proteção, e podemos encontrar paz, e podemos encontrar instruções. E é muito importante nas Escrituras que sejamos fiéis a cada membro da nossa família, que o marido seja fiel à esposa, a esposa ao marido, os pais sejam fiéis aos filhos e os filhos sejam fiéis aos pais. E, finalmente, que as crianças também sejam fiéis umas às outras. Vamos começar o nosso estudo, mas, antes de tudo, vamos ver quem é essa mulher, porque ela recebe dois nomes diferentes aqui. O primeiro é uma estrangeira e o segundo é uma adúltera. Agora, eu vou confiar fortemente na tradução, a nova tradução para o inglês e algumas de suas notas de tradução que foram muito úteis para entender por que essa mulher é chamada de mulher estrangeira e em algum momento ela literalmente é chamada de uma mulher alienada. Então vamos olhar, mulher estrangeira, vamos olhar para o versículo 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que literalmente significa alienada, que lisonjeia com palavras. Agora, a palavra estrangeira, às vezes, ela se refere a uma pessoa, homem ou mulher. A palavra estrangeiro
como sendo eticamente estranho, estrangeiro a Israel. Eles não são da linhagem de Abraão, eles também poderiam ser chamados de estranhos. Neste caso, desde que o mundo foi dividido em dois grupos, pessoas de Deus, os judeus e os pagãos do mundo, ou gentios. Este termo é frequentemente usado para descrever um gentio, mas às vezes é usado especialmente no livro de Provérbios ou no livro de Salmos, é usado para descrever alguém que é moralmente separado de Deus e da sua aliança. Isso significa que é usado para descrever uma pessoa que pode ser da linhagem de Abraão, pode ser uma parte da nação de Israel, mas que não vive segundo o convênio, não vive de acordo com as leis da aliança e não teme a Deus, não teme. E podemos ver isso, podemos ver isso hoje em dia, no cristianismo. Há muitas pessoas que, de fato, frequentam a igreja e elas se identificam com o cristianismo, mas, na verdade, elas são estranhas à aliança, elas são estrangeiras à graça, elas não reverenciam a Deus, elas não andam com temor de Deus nas suas vidas, não são marcadas por obediência. Em terceiro lugar, o termo estrangeiro ou estrangeira é frequentemente usado para descrever a mulher adúltera ou adúltero. Eu quero ser muito, muito sensível aqui, jovem. Eu quero que você entenda desta maneira. Tipo, alguém que está fora da sua família, não é da sua família, que tenta separar a sua família. E, por exemplo, pega sua mãe ou seu pai e faz com que eles sejam parte da família dela, da estrangeira. Então seria, digamos, que você tem uma mãe, um pai, 3 irmãos, e de repente vem uma mulher e ela, através de palavras de lisonja, ela decepciona todo mundo. Ela leva o seu pai para fazer parte da família dela. E ele não está mais com você e com a sua mãe. Ou alguém que entrou, um homem, com palavras enganadoras e de bajulação, entrou e terminou com a sua família, porque levou a sua mãe e deixou você sozinho. Então, é assim que eu quero que nós olhemos para isso. Eu quero que simplesmente vejamos aqui hoje a ideia da importância do casamento, a importância de um homem e uma mulher ficarem juntos e a importância de todos nós vivermos de acordo com os mandamentos de Deus dentro do contexto da nossa família. Agora, a outra palavra que é usada aqui é no versículo 16. Antes de mais nada, ela é chamada de estrangeira. Agora nós poderíamos dizer que o homem é estrangeiro. E depois adúltera ou adúltero. Agora essa palavra literalmente tem quase que o mesmo sentido que a palavra que a gente acabou de descrever. Literalmente é a mulher alienada. Lembre-se que é a mulher estrangeira. Agora é a mulher alienada. E novamente pode se referir a alguém fora da linhagem de Abraão, fora de Israel. Pagãos, gentios. Em segundo lugar, pode se referir a uma pessoa que está dentro de Israel, no sentido que eles são da linhagem de Abraão, mas eles não vivem de acordo com as promessas e os mandamentos que Deus revelou no Antigo Testamento, ou entre o seu povo. E, finalmente, pode se referir a um promíscuo, uma pessoa que significa que é uma pessoa que não é fiel nos seus relacionamentos com os outros. Por exemplo, um marido que não é fiel à sua esposa, e talvez ele vá embora com outra mulher, abandona a esposa. Ou a esposa que não é fiel ao marido, que vai embora com outro homem. E então, isso divide a família. De novo, a família, como a igreja, ela é instituída por Deus. E o que Deus reuniu no casamento e família. Nenhum homem, nenhuma mulher deve procurar separar. Agora, vamos olhar para o tipo de mulher, o tipo de homem, o tipo de pessoa que entraria em outra família e terminaria desta forma. O tipo de homem que levaria a esposa de outro homem, o tipo de mulher que levaria o marido de outra mulher. Bem, antes de tudo, a gente vê aqui no versículo 17, olhe com muito cuidado, diz: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então a primeira coisa que vemos aqui é que ela abandonou o companheiro da juventude, o seu próprio marido, ou no caso de um homem, ele deixou a sua companheira, sua esposa. A palavra significa sair, abandonar. Abandonar, simplesmente, vai embora e larga para lá, como se não tivessem nenhum compromisso, tudo como se eles não tivessem feito promessas, eles simplesmente se separaram e foram embora. Agora, ela se esqueceu da aliança do seu Deus, que é a palavra, o meio que significa assim, ela se esqueceu, depois ela abandonou, ela abandonou
Agora, jovem, deixa eu te mostrar uma coisa que é muito, muito importante. Você provavelmente esteve num casamento e você vê pessoas fazendo votos. Você sabe que o homem diz certas coisas, aí o pregador vai perguntar certas coisas também para o homem, para ele dizer sim. E o pregador vai perguntar à mulher certas perguntas, ela vai dizer que sim. Então, eles trocam as alianças. Bem, eu não quero que você pense que em um casamento cristão eles estão apenas prometendo um ao outro. Agora, eles estão fazendo promessas um ao outro, mas há algo muito maior acontecendo. Eles estão fazendo promessas para Deus. Eles estão fazendo promessas a Deus. E há algo que também é tão importante quanto, que é promessas uns aos outros. Você entende? Então, quando uma pessoa se casa, por exemplo, digamos que eu sou um homem e eu sou casado. Eu sou casado com uma senhora cujo nome é Charol. E quando eu fiz essas promessas a Charol, eu falei, eu vou ser fiel, vou ficar com ela, não importa. Enfim, não importa, eu fiz promessa a Deus. Agora está a coisa que eu quero que você veja. Veja então, ela também prometeu para mim, ao fazer essas promessas para mim, ela fez promessas a Deus. Agora aqui está o que eu quero que você veja. A minha esposa é uma boa mulher, mas ela não é perfeita. Eu espero ser um bom homem, mas definitivamente eu não sou perfeito. Então, haverá momentos em que talvez eu vou dar à minha esposa motivos para ela ficar frustrada e dizer, oh meu Deus, onde que eu terminei meu casamento com esse tipo de pessoa? Ou minha esposa poderia dizer coisas, você sabe, é uma decepção. E por isso podemos falhar, nós podemos falhar. E se eu posso dizer, nós podemos dar uns aos outros motivos para o outro ser infiel e apenas dizer, eu quero ir embora, eu estou cansado disso aqui, das suas imperfeições. Você entende? Ou se a minha esposa está impaciente comigo, eu sinto que eu posso estar impaciente com ela. Se eu estou impaciente com ela, ela pode responder e dizer, você não vai almoçar hoje. Sempre dando razões para talvez não ser tão fiel como deveria ser. Mas você entende? Não fizemos promessas somente uns aos outros. Fizemos promessas a Deus. E Deus nunca nos dá uma razão para falharmos em nossas promessas, porque Ele nunca falha na sua. Você sabe, você poderia dizer, você conhece, sabe, minha esposa, ela poderia me dizer que você é insensível comigo, portanto tenho o direito de ficar brava com você essa manhã. Bem, mas veja que nunca podemos dizer isso a Deus, não podemos apontar alguma falha em Deus e dizer, por que você fez isso? Eu fiz isso porque o senhor está errado. Você não tem o direito de reagir dessa maneira assim, então... Você não tem o direito de ser infiel à sua esposa. Eu não tenho direito a ser, independente do que ela faça. Eu fiz uma promessa a ela. Eu fiz uma promessa para Deus. Você entende, jovem? Quando você se casar, é algo muito, muito sério. É melhor você pensar sobre isso. É melhor você orar sobre isso. É melhor estudar as Escrituras. É melhor você obter conselhos sábios de todas as pessoas sábias que você puder. Porque é permanente. Você está fazendo uma promessa a Deus. Mas, neste caso, essa mulher, ela esqueceu a aliança sobre Deus. Ela simplesmente não se importa. E isso é duplamente perverso. Eu quero dizer, uma coisa é esquecer as promessas para outra pessoa. Outra também é esquecer e abandonar todas as suas promessas e os seus votos a Deus. Agora, aqui está algo que eu quero que você também pense sobre isso. Eu quero ler isso. Eu já disse isso, mas eu quero resumir. Casamento não é apenas um contato humano, um contrato. Você conhece um contrato na lei? Eu prometo fazer algo por alguém. E eles prometem fazer algo em troca. Bem, o casamento também é chamado de contrato. Eu estou fazendo promessas à minha esposa e a minha esposa está fazendo promessas para mim. E nós dois estamos fazendo promessas a Deus. Então, o casamento não é apenas um contrato humano entre um homem e uma mulher, mas o casamento também é um contrato ou convênio entre o homem, a mulher e Deus. Agora, isso faz você pensar um pouco diferente, não é, a respeito do casamento, que é uma coisa muito solene, muito bonita. E você não deveria entrar nisso com medo, mas você deve entrar sabendo, conhecendo a vontade de Deus e que vocês devem firmar uma intenção de ficarem juntos a vida inteira, a vida toda, com compromisso. Agora, aqui está o que eu quero que você pense.
Digamos que uma mulher aparece e você já é casado. E ela diz, não, eu sou melhor do que sua esposa. Venha e seja feliz comigo. Eu serei fiel a você. Eu serei uma bênção para você. Ou um homem aparece para você, você é uma menina e você é casada. E um homem aparece e diz, deixa seu marido, deixa seus filhos, eu serei bom para você, eu serei melhor para você, eu serei fiel. Aqui está algo que eu quero que vocês percebam. Eles foram infiéis para seus próprios cônjuges. Eles foram infiéis a Deus. De modo, então, o que faz você pensar que eles serão fiéis a você? Se um homem for infiel à sua esposa e depois ele prometer a outra mulher, por que essa mulher deveria acreditar nele? Ou vice-versa? Agora, aqui está algo que eu também quero que vocês vejam, jovens. É muito, muito importante. Apenas ouçam isso. Eu vou ler. Se vocês têm um amigo, você tem um amigo que mente para as outras pessoas, faz fofoca, eles fazem fofoca sobre você e sobre outras pessoas, e eles são infiéis aos seus outros amigos. O que faz você acreditar que eles serão fiéis a você? Você entende? É isso que eu quero de fato. Isso de fato distancia, está distante. Tem que ficar distante de pessoas infiéis a outras pessoas, porque mais do que provavelmente eles também serão infiéis a você. É como tem um ditado que diz, não há lealdade entre ladrões. Se eles vão roubar de todos, eles vão roubar uns aos outros, vão roubar você. Você entende? Agora, vamos continuar. Aqui está outra coisa que eu quero que vocês pensem a respeito, que eu tive que fazer uma pausa aqui por um minuto. Você, jovem menino, você, jovem menina, um dia você está pensando em se casar. Mas aí com quem você quer casar não é fiel aos seus próprios pais. Essa pessoa está desobedecendo aos próprios pais, está difamando seus próprios pais. O que faz você pensar que não fará o mesmo com você? Você entende? E isso é algo que raramente é considerado. A gente vê alguém muito desobediente, muito calunioso, muito ofensivo com os outros, mas eles falam que são nossos amigos, ou eles dizem que querem se casar conosco e querem ser fiéis a nós. Mas se eles não são fiéis a outras pessoas importantes na vida deles, que Deus colocou lá, o que faz você pensar que eles vão ser fiéis a você? Agora, eu sei que existem famílias disfuncionais, eu sei que existem crianças que têm muitos pais disfuncionais, mas eu só estou falando de uma situação normal, uma família normal, pais normais. Eu sempre digo aos meus filhos, olha, eu digo aos meus meninos, se você está pensando em uma menina, pensando em se casar, e ela é muito desobediente aos pais, o que faz você pensar que ela vai querer seguir você no casamento? Ou eu digo à minha filha, se você está pensando em se casar, mas o rapaz não é respeitoso com a mãe dele, não honra a própria mãe, o que faz você pensar que ele vai honrar você? Procure fidelidade em sua própria vida, busque ser fiel. E sempre perceba algo, você não está celebrando um contrato, assim, você está celebrando um contrato, especialmente uma aliança. E se a pessoa tem um histórico de infidelidade com os outros aspectos da vida e nos outros relacionamentos, não rola. Agora, como ela influencia os outros a se desviar? Ela lisonjeia com suas palavras. Veja o versículo 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Agora você percebe a semelhança entre o que nós temos aqui, a mulher má, e o que estudamos na lição passada, o homem mau também, ou semana passada. Você percebe a semelhança? Porque, assim, ambos usam palavras. O homem fala perversamente coisas que significam assim, coisas distorcidas, deslocadas, fora do contexto, coisas enganosas, coisas que são contrárias à vontade de Deus. Ou ele está falando assim de uma maneira a colocar em dúvida o que Deus disse. E quando ele te leva a esse ponto de dúvida, ele vai sair e dizer, ele vai estar negando a Deus. Agora, o que a mulher faz é algo muito semelhante. Ela usa bajulação. Agora, eu quero ler aqui a palavra bajulação, é traduzida do hebraico, do verbo hebraico, que significa ser liso, escorregadio. Olha, as pessoas dizem, uma boa bebida desce tão suave, você sabe? Ela vai falar sobre suavidade, ela vai ser suave para você. Isso, de fato, significa isso. Ela vai jogar com seu orgulho, com o seu desejo para ser exaltado.
Ela vai brincar com o seu orgulho e o seu desejo de ser exaltado. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Ela vai jogar com o seu orgulho, com o seu desejo de ser adorado. Ela vai dizer coisas sobre você. Ela vai exaltar você. Ela vai fazer você pensar que... Ela pensa que você é a melhor coisa que sempre teve. Na realidade, você provavelmente é como eu, ou apenas pessoas normais. Agora, há pessoas neste mundo, e eu quero que você veja isso, jovens, não é todo mundo que é ruim. Existem pessoas boas. Deus tem algo de bom nas pessoas neste planeta. E há pessoas que são ótimas e encorajadoras. Eu conheço algumas pessoas assim e elas são simplesmente maravilhosas e eu quero ser mais parecido com elas, porque elas estão sempre encorajando a gente a fazer o melhor. Elas dizem, você está indo bem, muito bem, estou orgulhoso de você. E eu aprendi, como um pai que eu sou, que eu preciso ser mais encorajador para com os meus filhos, para com a minha esposa. Isso é muito poderoso. Mas há uma diferença entre encorajamento e simplesmente a lisonja. A lisonja, ela vai dizer coisas sobre você que simplesmente não são reais, não é realidade. Então ela joga com o seu ego. Ela joga com o seu desejo de ser exaltado. Ela joga com o seu desejo de pensar que você é o número 1 para ser adorado. Então seja muito, muito cauteloso com os elogios, não apenas do sexo oposto, mas de qualquer pessoa. Aprenda a discernir a diferença entre encorajamento, que é uma coisa bíblica e saudável, e lisonja, que é enganosa e antibíblica e muito, muito prejudicial. Agora, eu quero olhar para isso por um momento, para falar com vocês aqui em Provérbios 5. Eu acho que eu vou ter que mudar o dia, a hora que eu faço esses vídeos, porque eu só estou sempre lutando contra os meus bocejos. Provérbios capítulo 5. Vamos ver o versículo 3 aqui no discurso. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Para falar a verdade, desde quando eu era um garotinho, eu amava mel. Colocava mel em tudo. Eu morava em um lugar onde havia muitas abelhas, numa fazenda, tinha mel o tempo todo. Era maravilhoso, ok? Então, assim, o azeite, então, está se referindo provavelmente ao azeite. A minha esposa, ela é lá do Mediterrâneo, você sabe. Eu amo comida mediterrânea, ela coloca azeite em tudo. E azeite é tão suave, é tão delicioso. E esse é o tipo de discurso. E aqui está algo muito importante que eu esqueci de mencionar. O encorajador, o verdadeiro encorajador também falará a verdade, que às vezes vai te machucar. Às vezes até te ofende. Ele não diz apenas coisas boas, mas ele também diz coisas que vão te corrigir, que são saudáveis. Nós somos agora os bajuladores? Não há remédio. Não, eles nunca vão te dar nada queimado, amargo ou difícil de engolir. Sempre serão coisas que a sua carne, o seu ego, irá querer ouvir. E é muito perigoso, porque o que eles estão tentando fazer é manipular você, assumir o controle de você, usar você. Isso é muito, muito perigoso. Tenha muito cuidado com isso. Agora, também diz, mas o fim dela é amargoso como um absinto, muito amargoso. Vai ficar tudo tranquilo, suave, mas no final você sofrerá, você pagará. Tipo assim, quando você disse, cara, eu vi aquele pote de sorvete enquanto ninguém estava lá em casa e foi tão bom, desceu tão suave, mas cerca de meia hora depois você estava sofrendo. Você de fato estava sofrendo e é isso que nós estamos falando aqui. É tipo uma espada afiada de 2 gumes. A Bíblia frequentemente menciona espadas, mas quando menciona uma espada de 2 gumes, é uma coisa muito perigosa que pode cortar e pode matar. E este é o discurso aqui. E nós vimos que agora, olhe para isso, basta olhar para isso por um momento. Nós vimos confronto com o homem mau, a mulher má, e em ambos os casos eles usam o discurso mau, a lábia, para enganar. Agora, eu quero que pensemos por um momento apenas. Vá para João 8. Mantenha aí marcado aqui em Provérbios e vamos para João 8:44, por apenas um momento. Veja o que Jesus diz. Ele está falando com alguns líderes que não acreditavam nele. Então ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai querer satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não há verdade nenhuma. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira.
o diabo é mentiroso. E sempre há muitas mentiras acontecendo. E a bajulação é uma forma de mentira, um discurso enganoso, é uma forma de mentir. Você sabe, não vem de Deus. E o diabo está por trás disso. Também, assim, o nome do diabo é caluniador. Por isso, se você conhece alguém que constantemente calunia outras pessoas, você sabe que isso não é de Deus. Não é de Deus. É muito perigoso. Esse é discurso do diabo. E é uma coisa muito poderosa. Ok? Então seja encorajador. Um encorajador bíblico. E o mal é uma destruição. O bajulador, ele é um enganador. Agora, eu quero que voltemos, então, não para Provérbios, vamos pular todo esse caminho aqui de volta da Bíblia novamente e vá para Gênesis 3. E olhe isso, apenas olhe. A gente vê duas coisas. A gente vê tantas coisas. Decepção, em certo sentido, lisonja. Agora, a serpente, versículo 1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela está lançando dúvida. Ela não está negando, ela está somente plantando a dúvida na cabeça da Eva. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora ela está mentindo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Bem, isso é mentira. Ela está mentindo, mas agora vamos ver pelo menos uma pitada de bajulação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela está sentada. Antes que você perceba isso, você se lembra do que eu falei sobre bajulação, do desejo de ser adorado? Há essa coisa inerente na nossa carne por causa da nossa queda, que é o desejo de ser Deus, de roubar o lugar dele, de se assentar naquele trono e receber a adoração. Eu não sei, eu ouvi muitos homens piedosos dizer, eu não sei com quem se originou, mas você já conheceu uma pessoa que tudo que eles fazem, do jeito que se veste, do jeito que falam, tudo parece ser para chamar a atenção para si. E eu ouvi homens piedosos dizerem, quando você faz isso, quando você está dizendo a todos na sala, olhe para mim, você está dizendo, não olhe para Deus, não olhe para Deus, olhe para mim. Isso é uma coisa muito, muito perigosa a se fazer. Agora, qual é o resultado de seguir isso? Vamos voltar a Provérbios. Me perdoem, cara, eu sempre digo, eu preciso dormir mais. Provérbios, capítulo 2. E o resultado de seguir ela é apenas morte. E é dito de uma maneira tão poderosa porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Você não pode ser mais enfático do que isso aqui. Eu me lembro de uma vez, num outro país aí, eu acho assim, tinha havido um negócio lá de profanar um cemitério. Eles profanaram o cemitério, algo assim. Eu estava passando por lá e foi horrível. E lá dentro dos mausoléus e tudo assim, eram apenas... Só via cadáveres deitados em todos os lugares, assim, lá dentro, enfim. E havia apenas cadáveres em todos os lugares. Eu lembro de outra época também que havia, assim, um fenômeno estranho. Era natural, mas era estranho. Uma inundação que, literalmente, todos os caixões deste país em que eu estava meio que saíram do chão, assim, começaram a flutuar pela cidade. E foi, tipo, ver a morte. Foi morte em todos os lugares. Em todos os lugares. E também, como eu me lembro, durante a guerra, que só havia bomba explodindo, e eu estava muito perto assim, de muitas pessoas que foram mortas e estavam ali deitadas no chão, e eu me lembro de andar entre os mortos, e o sangue assim no meu sapato, e via só morte em todos os lugares. E essa é a ideia aqui, é apenas morte. A casa dela te faz inclinar, afundar até a morte. Os seus rastros te levam aos mortos. Se você seguir ela, vai encontrar simplesmente apenas morte. Agora, deixa eu ver dessa maneira, assim, eu já participei de muitos aconselhamentos ao longo dos anos e eu acabei de ver isso.
como a morte se manifesta com relação a ser infiel no seu casamento. Como a infidelidade é morte para o casamento e, em um sentido, é morte para as crianças. Eu tive numa sessão de aconselhamento e, assim, tinha um marido lá, a esposa, eu aconselhei eles saíram, e eles saíram pela porta e havia outro cônjuge me chamando e os outros pastores também estavam lá e nós aparecemos e talvez, assim, tinha uma esposa sentada lá, o marido, e tinha os filhos, estavam juntos, se eu não me engano, tinha os sogros também estavam lá, ou alguma coisa assim, e quando eu entrei naquela sala, eu vi eles sentados lá, parece exatamente assim que eu estava entrando numa sala com uma família que havia alguém morrido. É como a morte. Ninguém sabia o que dizer. Era apenas uma espécie assim, eles olhavam só para a parede. Então, em um sentido assim, deixando o marido, deixando os filhos, ela causou a morte para a sua própria família. Mas a morte do casamento e dos filhos do homem, enfim, ele vai embora com ela, ou a mulher vai embora com um homem adúltero, e apenas traz morte para a sua própria família. Então aqui estão duas famílias, agora destruídas. Também, jovem, escute-me, com muito cuidado isso aqui. Essas coisas não se aplicam apenas às pessoas que são casadas, mas isso vai parecer engraçado, mas eu me lembro da primeira vez que contei aos meus filhos isso, e eles eram provavelmente, eu não sei, 6 anos que eles tinham, assim, mais ou menos, algo assim. E eu disse para eles que eles precisavam ser fiéis às suas esposas. E eu disse à minha filha a mesma coisa, porque fizemos um estudo há algumas semanas e mencionei isso de novo, da necessidade dos meus filhos. Mesmo que nenhum deles seja casados ainda, mas a necessidade deles serem fiéis no futuro à esposa e no futuro marido. E não apenas isso, não apenas ser fiel, mas orar por eles. Você entende? Se você é um jovem, você está me ouvindo agora e você está solteiro, digamos que você tem até 10 anos ou 12 anos, é mais do que provável que você é um cara que sua esposa já nasceu e você é uma menina que o seu marido também já nasceu, ele está lá fora, em algum lugar. Ele é um garotinho, como você, que é uma menina. E ele está lá fora e um dia você vai conhecê-lo. Ou você é um cara, um dia você vai conhecer ela. Então, você precisa ser fiel a ela agora, você precisa ser fiel a ele agora. Agora, você precisa ser fiel. Você viu? Aí você diz, bem, mas eu não sou casado. Bem, mas não faz diferença se você é casado ou não, então seja fiel a eles agora. E seja fiel ao seu Deus agora. Também, deixa eu incentivar você, jovem. Digamos que você tem 7 anos de idade e você acha que isso parece loucura, mas não é. Ore por seu futuro cônjuge. Ore por ele. Você é um rapaz, digamos que você tem 14 anos e sua esposa já está viva mais do que nunca. Provavelmente ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por treinamentos, enfim, mas não importa. Não importa. Deus conhece ela e você pode orar a Deus, ore a Deus pela sua futura esposa. Senhor, eu oro pelo meu futuro marido, pela minha futura esposa, por favor, ajude-os hoje, por favor, ajude-os na aprovação da vida, por favor, ajude eles, para que eles possam conhecer o Senhor, para que eles possam crescer, você entende? Apenas pense, se você não conseguir se casar daqui 15 anos, você já orou para sua esposa por 15 anos, e isso tem um significado. Então, pense nisso. Agora, a outra coisa que acontece quando você é infiel à sua esposa ou infiel ao seu marido e você vai sair com outra pessoa, você vai ser de uma maneira infiel. Mas há outra maneira pela qual a morte pode, em certo sentido, é uma morte para a sua reputação. Veja em Provérbios, capítulo 5, Provérbios capítulo 5, versículo 14. Isso é no caso de um jovem que segue uma mulher adúltera e ele diz no versículo 14, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Você tem uma reputação e eles sabem que todo pecado é pecado e todo pecado é vil diante de Deus, mas existem alguns pecados que destroem ainda mais, danifiquem, o dano é maior, o estrago é maior em si mesmo, e em todos que estão envolvidos, e o adultério é um deles. A infidelidade é uma delas em relação ao casamento.
Não é impossível, mas às vezes é muito, muito difícil, se não impossível, alcançar a restauração completa depois de fazer algo do tipo. E eu vou te dar um exemplo olhando em Provérbios 6. Veja no versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Ok? Entregará todos os bens de sua casa. Então, o ladrão é pego, você sabe, ele cometeu um roubo, ele é pego, as pessoas vão perdoar ele, mas ainda assim haverá consequências. Mas olhe para o 32. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Isso é tipo roubo, pior do que roubo, na verdade. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Ok? Você vai ganhar uma má reputação. Agora, jovem, me escute. Moça, me escute. Você não precisa se casar para ganhar uma má reputação nesta área. Você não deve apenas ser, como eu disse, orar pelo seu futuro marido ou futuro esposo. Você deve ser fiel a eles agora. Não ganhe reputação de ser um jovem, um homem que você sabe que sempre faz promessas aí, que vive partindo o coração das jovens, e não seja conhecida como uma jovem menina que faz a mesma coisa, porque você não apenas não está sendo fiel a eles, você não está sendo fiel ao seu Deus, você não está sendo fiel ao seu futuro cônjuge, você não está sendo fiel aos seus pais, e você está criando uma reputação que será difícil. Agora ele fala sobre isso no versículo 34, a resposta do marido, da mulher que você tomou, ou roubou. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Agora, eu não estou dizendo, os provérbios não estão dizendo que isso é certo ou errado. Aqui os provérbios estão simplesmente afirmando que se você roubar de um homem, ele vai ficar irado. Ele pode te perdoar, mas ele ainda vai exigir que você pague. Mas você toma a esposa de um homem ou toma o marido de uma mulher, e a restauração será muito, muito difícil de ser encontrada. Agora, eu quero que você saiba disso. Então, um dia você vai se casar. Provavelmente. Seja fiel agora. Honre a Deus em tudo. E é muito mais fácil permanecer fiel quando você percebe que não é apenas ser fiel a um futuro cônjuge. Você está sendo fiel a Deus agora. Outra coisa é que é muito importante. Se você é fiel agora, você se mantém puro. Não entre em muitos relacionamentos com o sexo oposto ou qualquer coisa assim. Tenha muito, muito cuidado. Isso abençoará o seu casamento no futuro. Você terá menos problemas no seu futuro. No seu futuro casamento, se você permanecer fiel agora, mesmo antes do seu casamento. Ok, bem, estamos chegando perto do fim do capítulo 2. Temos mais uma coisa que vou ensinar. Vamos passar por isso na próxima lição. Então, que Deus abençoe vocês. E obrigado por assistirem esses vídeos. Eu espero que esteja sendo uma bênção. Deus abençoe.